Nenhum experimento óptico é capaz de detectar os movimentos de rotação e translação da Terra. Para explicar os experimentos ópticos que não detectavam o movimento da Terra ou do éter, se falava em coisas como dilatação do tempo e contração do espaço, mesmo antes de Einstein. Experimentos ópticos que, com dadas interpretações, sugerem uma Terra imóvel no espaço. Odsagnac, Fresnel, Hooke, Fizeau e principalmente o de Michelson. No final do século XIX, o geocentrismo estava praticamente morto. Os físicos tinham estabelecido como paradigma o sistema de Copérnico, o paradigma de que a Terra girava em torno de si mesma e orbitava o Sol. Nessa mesma época, físicos como James Clerk Maxwell especulavam que a luz era uma onda eletromagnética. Já conhecíamos o comportamento das ondas. As ondas sonoras que se propagam através do ar. As ondas do mar que se propagam através da água. As ondas sísmicas dos terremotos através da terra. Era intuitivo imaginar que a luz, sendo uma onda, também precisava de um meio para se propagar. Maxwell sugeriu que a luz se propagava em um meio invisível, denominado éter. Um meio que, em tese, deveria permear todo o espaço, inclusive o vácuo. Heinrich Hertz demonstra que a luz era mesmo uma onda eletromagnética. Ora, sendo o éter real, poderíamos detectar o movimento da Terra. Imagine que todo o espaço é permeado por um meio invisível, o éter. Se a luz se propaga pelo éter, então deve existir um movimento relativo entre a luz, o éter e a órbita da Terra. Era intuitivo pensar que a velocidade de um feixe de luz mudaria em relação ao sentido da órbita da Terra. Afinal, velocidades relativas em sentidos opostos se somam. E velocidades relativas no mesmo sentido se subtraem. Pense numa pessoa nadando. Nadar a favor da correnteza é mais fácil do que nadar contra ela. Em tese, a mesma coisa deveria acontecer com a luz e o éter. Para um observador na Terra, o arrasto do éter mudaria a velocidade da luz em diferentes direções. Esse é um pensamento bastante intuitivo. Todas as ondas conhecidas precisam de um meio para se propagar. Então, por que com a luz seria diferente? Através de experimentos ópticos, os físicos esperavam encontrar uma comprovação irrefutável do meio em que se propaga a luz. Em 1881, o físico Albert Michelson faz um experimento bastante engenhoso. A ideia era dividir um feixe de luz em dois feixes com direções perpendiculares. Esses feixes são então refletidos de volta e recombinados em uma chapa fotográfica, produzindo franjas. Se as distâncias percorridas pelos feixes não são as mesmas, eles ficam fora de sincronia. O efeito disso é um padrão de luz com franjas escuras e claras. Essa é uma característica das ondas, conhecida como interferência. É por isso que o aparelho do experimento se chama interferômetro. Ele produz uma interferência nos feixes de luz. Aqui está um desenho do interferômetro de Michelson.
A base era giratória. Michelson girava os espelhos para analisar se a direção do feixe em relação ao éter e ao movimento da Terra iria produzir alguma mudança nas franjas. Michelson acreditava que iria detectar deslocamentos na franja quando girasse os espelhos. Ora, se a Terra orbita o Sol e se a luz viaja através do éter, seria esperado que as velocidades dos feixes de luz no interferômetro mudassem com o giro dos espelhos. Afinal, em tese, o éter teria uma direção privilegiada, tipo uma correnteza. Imagine que a luz na direção perpendicular ao éter leva um tempo TA para percorrer o interferômetro, e que a luz, em sentido contrário ao éter, gastaria o tempo TB para percorrer o mesmo interferômetro. Era esperado que o giro do interferômetro resultasse em diferentes valores na razão entre TA e TB. Em tese, a velocidade dos feixes dependeria da orientação do interferômetro em relação ao éter. Michelson então estimou que, por conta do movimento da Terra através do éter, a franja deveria ser deslocada quando a base do interferômetro fosse girada. Porém, para surpresa de Michelson, não acontecia deslocamento na franja quando ele girava a base. Michelson escreve: a interpretação desses resultados é que não há deslocamento das bandas de interferência. Essa conclusão contradiz diretamente a explicação que até agora tem sido geralmente aceita e que pressupõe que a Terra se mova através do éter. Essa é uma admissão corajosa do Michelson e poderia reanimar a ideia da Terra parada. A conclusão do experimento de Michelson não é a inexistência do éter, mas sim que a Terra não se movimenta através dele. Michelson faz um novo experimento, agora com a ajuda de Morley. Michelson e seu colega Morley criaram um interferômetro mais preciso. Para a surpresa de Michelson, os resultados continuavam não mostrando o deslocamento nas franjas do interferômetro. Não havia deslocamento nas franjas que justificasse uma Terra viajando no espaço através do éter. Mesmo que o éter fosse estacionário e não uma correnteza, o movimento de translação da Terra, em tese, poderia criar um tipo de arrasto no éter. Michelson escreve ao físico Lord Rayleigh: os experimentos sobre o movimento relativo da Terra e do éter foram concluídos e o resultado é decididamente negativo. Henri Poincaré, um dos físicos mais respeitados no mundo na época, comparou esses resultados a uma crise na física. Estamos prestes a entrar agora na véspera de uma segunda crise? Esses princípios sobre os quais construímos todos estão todos prestes a desmoronar? Infelizmente, tais são os resultados indubitáveis do experimento de Michelson. Por que Poincaré foi tão dramático? A primeira crise que ele cita é uma referência à revolução de Copérnico, a revolução que fez a Terra se movimentar no espaço. E agora, a segunda crise é fazer com que a Terra fique parada de novo? Na verdade, resgatar a ideia da Terra parada não é uma revolução, mas sim uma contra-revolução.
revolução. A preocupação era que o experimento de Michelson-Morley ressuscitasse a ideia da Terra parada. O experimento de Michelson mostrou que, numa Terra orbitando o Sol a 107.000 km/h, um feixe de luz disparado na direção da órbita da Terra e outro feixe disparado em qualquer outra direção percorreriam as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo. Mas isso é um sério problema porque, se a luz se movimenta através do éter, a velocidade do feixe de luz em relação ao éter dependeria da direção do feixe. Nesse cenário, a distância percorrida da luz dependeria da direção dela em relação ao éter. O experimento de Michelson, porém, garante que as franjas de interferência não dependiam da direção do feixe. Michelson também esperava que as franjas do interferômetro se deslocassem em diferentes momentos do ano por causa da translação da Terra. Mas ao contrário da expectativa, as franjas não se deslocavam. Para resolver esse enigma, os físicos tinham duas opções. Primeira, admitir que a Terra é imóvel. Ou, segunda, bolar alguma ideia mirabolante. Eles escolheram bolar alguma ideia mirabolante. Lorentz e Eddington especularam uma ideia que parece ter saído de Alice no País das Maravilhas. Eles disseram que a matéria é misteriosamente comprimida quando se move. Lorentz propôs que o braço do interferômetro que apontava para a direção do movimento da Terra, ou do éter, sofria uma contração no comprimento. Em tese, essa contração explicaria o porquê as franjas não se deslocavam quando o interferômetro era girado. Segundo Lorentz, a contração do espaço anularia os efeitos do éter no experimento de Michelson e Morley. Alguns físicos riram dessa ideia. Porém, outros iriam rir muito mais da Terra imóvel. Um físico no final do século XIX falar em Terra parada seria motivo de escárnio. Dos grandes nomes, ninguém teve coragem para se opor ao establishment copernicano. Era mais fácil aceitar qualquer explicação ad hoc do experimento de Michelson e Morley do que admitir uma Terra imóvel. Na verdade, o geocentrismo estava tão estigmatizado que a grande maioria dos físicos nem lembravam dessa hipótese. Lorentz escreveu a sua peculiar teoria da contração do espaço em uma famosa equação matemática que ficou conhecida em todo o mundo, as transformadas de Lorentz. Essa simbiose entre a magia da matemática e a imaginação fez um físico experimental do calibre de J.J. Thomson dizer o seguinte: temos o espaço de Einstein, o espaço de Sitter, universos em expansão, universos em contração, universos vibrantes, universos misteriosos. Na verdade, o matemático puro pode criar universos apenas escrevendo uma equação. E de fato, se ele for um individualista, pode ter o seu próprio universo. A solução mais simples, que não envolveria malabarismos matemáticos, estava, porém, esquecida. Era uma solução muito antiquada. A ciência não poderia mais aceitar que a Terra não se movimenta. E agora, para sustentar a ideia mirabolante de Lorentz, que os objetos contraem quando se movimentam, era necessário construir uma outra ideia, a ideia de que o tempo dilata.
Então, para entender os resultados do experimento de Michelson e Morley, Lorentz introduziu essas duas ideias, a contração do comprimento e a dilatação do tempo. Toda a realidade física deveria mudar para explicar o experimento de Michelson-Morley numa Terra que viaja pelo espaço. Essa confusão na física fez Lorentz e Poincaré dizerem: a natureza estava conspirando contra nós. É óbvio que a natureza não estava conspirando. Em vez disso, os físicos estavam conspirando contra si mesmos. A confusão gerada pelo experimento de Michelson-Morley poderia ter sido evitada se os físicos admitissem que a Terra estava parada no espaço. O palco aguardava Albert Einstein. Einstein criou uma das ideias mais contraintuitivas e mirabolantes da história da ciência para negar a Terra parada. A relatividade de Einstein ganhou o jogo. Aparentemente, não tivemos uma resposta melhor.